especialização do IEC PUC Minas, os Sistemas Estruturais Construtivos e Arquitetura, e contando hoje com a presença do Alexandre Brasil, do Arquitetos Associados. Essas conferências estão sendo gravadas e elas vão estar depois disponibilizadas no canal de YouTube da PUC Minas. Bem, o Alexandre que está aqui com a gente, ele é formado pela Federal em 97, fez o mestrado na UFOP em 2006, aquele mestrado de estrutura metálica, lá em construção metálica, pela UFOP. É sócio do Arquitetos Associados, que é um escritório super premiado, muito reconhecido, acho que todo mundo já conhece. Ele é professor de projeto e técnicas construtivas no UniBH e agora, já há alguns anos, também no IBMEC. Sua pesquisa aborda temas de pré-fabricação e industrialização da construção habitacional e centros urbanos, com ênfase na construção metálica. Esse é um trabalho que tem uma dobradinha muito grande aí da questão profissional do escritório de arquitetura deles, então com a atividade acadêmica do Alexandre. E a conferência de hoje, então, vai ser voltada para essa análise construtiva e estrutural das obras de Inhotim. Então, Alexandre, queria te agradecer a sua presença mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A bola está com você, cara. Bom, para começar aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Bom, obrigado, né, Tonico, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, né, falando e mais uma vez, tendo a oportunidade de mostrar esses trabalhos que a gente desenvolveu em Inhotim desde 2006 até mais ou menos 2016, foi o período que a gente atuou lá. E o recorte que eu trago hoje é um recorte de mostrar as obras, esses trabalhos, quatro trabalhos, dando a ênfase aí na técnica construtiva, né? E a técnica como base do lirismo, né? Esse nome eu até peguei emprestado do Danilo Macedo, arquiteto, amigo meu, que utilizou esse texto na dissertação de mestrado dele que ele fez sobre as obras do Niemeyer em Minas Gerais. Né? Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento profundo sobre as técnicas da construção, isso te permite alçar voos maiores, né? E propor construções um pouco mais complexas do ponto de vista construtivo, mas complexa não no sentido de você dificultar a obra, né, mas de você associar coisas que normalmente não são associadas, criando aí um novo repertório construtivo que não precisa ser sempre aquele mesmo, né, que a maior parte dos construtores estão acostumados, né? Então, a gente vai ver que as obras elas têm um mix muito grande de técnicas construtivas, de sistema estrutural que muda de concreto para o aço, e o objetivo dessa aula é mostrar e enfatizar isso. Então, começando, falando um pouquinho da nossa estratégia de trabalho em Inhotim, né? A gente, durante todo o tempo, a gente não quis que os edifícios, né, eles ficassem nessa situação desse diagrama aqui em cima, né, os edifícios colocados contra a paisagem, e você criando essa dissociação muito grande, né, do edifício e paisagem, né? Então, o tempo inteiro que a gente trabalhou em Inhotim, a gente procurou trabalhar com edifícios que fossem partes da paisagem, né? E aí a gente até fala que eliminando as bordas, né, do edifício, tentando fazer com que ele, né, criasse uma relação mais harmônica lá com o parque do Inhotim, né, que é um parque botânico,
e um centro de arte contemporânea, né? Então, ele é as duas coisas. Então, como inserir edifícios, né, naquela paisagem, né? E em vários momentos a gente, ao invés de trabalhar com essa ideia de skyline, né, que é o padrão de uma cidade, a gente tenta trabalhar com esse ground line, né, que é como se fosse a gente estivesse um pouco escondendo os diversos volumes que as construções têm através de um teto plano, né, vamos dizer assim, né? Então, aqui são algumas estratégias que a gente adotou lá. Uma outra estratégia foi o tempo inteiro não criar uma transição muito, não criar edifícios que não tivessem uma mediação de entrada. Antes de você entrar na galeria, o que eu quero dizer? Né? Você está no jardim, no Parque Botânico, e aí, de repente você está dentro de uma galeria. Não há transição, né? Não tem um espaço de sombra, assim. Então, o tempo inteiro a gente ficou tentando mesclar, né, e criar esses espaços meio híbridos, meio ambíguos, que são espaços que estão conectados com o parque, mas eles já funcionam como uma espécie de transição para você entrar dentro do edifício, né? Então, em algumas propostas nossas aí, a gente tem essa situação, né? Você tem o fora, aí você tem o ambíguo, e aí você tem o dentro, né? E a gente está nesse clima, Belo Horizonte é muito ameno, né? Então, as grandes partes dos edifícios podem ficar abertas sem nenhuma necessidade de mediação, de fechamento entre interior e exterior, a maior parte do ano, né? Então, isso permitiu que a gente criasse em alguns edifícios esse tipo de estratégia ambígua, né? Então, para começar a falar sobre as técnicas, né, e sobre arquitetura também, tudo junto, né, mas dando a ênfase nas técnicas, vamos começar com o Centro Educativo Burle Marx, que foi um projeto que eu fiz com a Paula em 2006. Ele foi construído em 2008, 2009. Então, o que a gente está vendo aqui é a cobertura do edifício, né? O edifício, a cobertura se transforma em uma praça, e essa praça é um espelho d'água, e esse espelho d'água recebe um tipo de paisagismo que até então no museu não existia, né? Que esse paisagismo, né, que nasce dentro da água. Então, essa praça ela cria um suporte para um paisagismo que não existia e também um suporte para uma obra de arte, que é essa obra da Kusama, uma artista japonesa, que são essas esferas de aço inox que ficam gerando desenhos variados, né, conforme o vento vai desenhando, né? Então, primeira coisa que eu acho que vale a pena, antes da gente chegar naquilo ali, né, o que existia para a gente? Existia esse terreno, é, o Grilo, vocês estão vendo meu mouse? Estamos sim, Alexandre. Está vendo o mouse, né? Tá. Então, como trabalhar, né? A gente tinha esse terreno aqui, o terreno disponível para a gente era isso, é uma porção pequena de terreno e meio afundado em relação ao contorno aqui, né? Aqui você está passando para entrar no museu e o terreno era uma depressão, vamos dizer assim, né? Então, esse lago aqui, ele está numa cota mais baixa né? Esse aqui está mais baixo, esse aqui está mais alto. E a gente ficou, como fazer um edifício aqui, né? Se a gente concentrasse a construção nesse pedaço, a gente necessariamente teria que verticalizar para conseguir abrigar todo o programa. Então, como é que era essa situação? Essa situação era a seguinte: a gente estava ali no lago principal, que é o lago quando a gente entra, e do lado e na lateral aqui a gente tinha vamos dizer assim, esse brejo, esse pedaço de lago que ainda não existia uma visitação, né, não era utilizado para tal. E o pedaço de terra disponível que a gente tinha era esse aqui, para poder
fazer esse edifício, que é o centro educativo, que é o edifício onde concentra todas as atividades educativas do museu, né? Então, ele tem um auditório, ele tem uma praça de acolhimento, ele tem um café, ele tem uma biblioteca, sala de aula, sala de reuniões. Então, o objetivo é que todas as atividades educativas aconteçam aqui. E aí a gente, durante muito tempo, ficou, né, tentando ver como ocupar esse terreno aqui, né? E aí, depois de muitos testes, muitos estudos, finalmente a gente chegou na conclusão de que esse lago é um lago artificial, a gente poderia manejar ele para fazer uma construção sobre ele e depois ele voltar a encher esse lago, né, para a construção, para fechar, né, o projeto, assim. Então, a técnica está aí o tempo inteiro, né? Assim, se a gente viu que esse lago era um lago artificial, viu que daria para esvaziá-lo, para fazer as fundações, os pilares que nascem dentro do lago, e a gente viu que depois ele poderia voltar, inclusive com um formato que a gente quisesse para as bordas, porque a gente poderia também manejar as bordas do lago para elas se encaixar com o desenho do edifício de uma forma legal, assim, né? Então, quando a gente chegou nessa ideia aqui, esse croquis é o croquis que inaugura a ideia, que é exatamente transformar a cobertura do edifício numa praça e transformar a cobertura do edifício numa passagem também, que liga pontos diferentes do museu, né? Então, você atravessaria a cobertura do edifício para chegar ir de um lugar para o outro, e abaixo dessa cobertura estaria todo o programa de necessidades que a gente ficou tentando concentrar num canto, mas na medida que a gente cresceu esses braços para cima do lago, tudo se resolveu, assim. Então, a solução, né? A gente tinha um terreno aí, a primeira coisa a fazer foi criar uns arrimos, né, para organizar esse espaço aí que está embaixo. Depois, construir lajes de piso. Então, isso são lajes de piso que foram construídas aí em cima do lago. O lago esvaziou para fazer a obra. Essa laje aqui foi feita porque aqui, depois vocês vão ver, é um auditório, e aí precisava ter um piso confiável, não poderia ser só um piso feito sobre o chão. Depois a gente acertou as bordas do lago, né? Então, se vocês verificarem, ele era um pouquinho diferente. Então, foi criado ali um arrimo também para acertar essa borda, para ela coincidir com as lajes que tinham sido criadas. Depois a gente tem uma conformação de platôs que vão levando o usuário, né, do ponto mais alto até o ponto mais baixo aqui. Então ele vai descendo em patamares, e esses patamares foram organizando as diferenças do programa. Depois essas lajes foram cobertas por esses sims aí, né? Então são novas lajes de cobertura. Fim, o edifício ocupado, né? Então, a gente sai aqui da borda que é mais alta, a gente desce um pouquinho, chega nesse patamar, 724, depois desce mais um pouquinho, chega no 723, e no 723 a gente está, então, com todo o piso plano, né? Então, a gente tem a biblioteca aqui, e aqui salas de aula, e aqui o auditório, e aqui o café. Em cima dessas lajes, né, que foram criadas por cima do lago, a gente tem essa nova laje, que é a laje que conforma o espelho d'água e a cobertura do edifício. E a gente alagou a laje inteira como se fosse uma piscina, e sobre essa piscina a gente colocou um piso de placas flutuantes, que a água passa por baixo, e esse piso de placas flutuantes, né, permite que a gente faça os desenhos que a gente queria fazer aí. E por fim teve alguns ajustes em função da topografia, a gente não conseguiu fazer o acesso direto assim para a cobertura, então a gente teve que criar uma pequena rampa de entrada aqui para acessar a cobertura, uma escada para descer ali no outro lugar, mas assim,
a ideia permaneceu. E, e aqui há uma foto do Google, né, mostrando a inserção do edifício na paisagem, né? Então, aqueles croquis que eu mostrei no início, né, que a gente gostaria de enfatizar uma certa simulação do edifício na paisagem, a gente vê como que é contrastante quando a gente vê os outros edifícios que talvez não tivessem sido pensados dessa forma, como que eles criam uma relação de contraste com a paisagem, né? O nosso está ali um pouco mais integrado, assim. E isso é uma vista aérea, né, do edifício inserido ali na paisagem, então ele está rebaixado em relação ao entorno, e esse rebaixamento é que permite essa descida suave até você chegar nessa sombra que essa cobertura proporciona, né? E aqui alguns desenhos técnicos, né, da elevação do edifício e os cortes, o corte passando ali na situação que ele está no lago e um corte passando aqui na situação que ele está sobre o terreno. E para fazer essa cobertura, a gente trabalhou com uma placa de concreto pré-fabricada, quadrada, 80 por 80, mas aí a gente criou duas exceções, né? A gente criou esse triângulo, esse trapézio, esse triângulo em algumas placas e esse triângulo retângulo aqui em outras. Com essas três placas mais o quadrado, a gente consegue conformar todo o desenho que estava sendo que a gente estava prevendo. E para viabilizar a construção, foram vários testes, vários estudos, e a gente acabou chegando na conclusão de que a gente gostaria de trabalhar com a laje nervurada, que é uma laje que ela tem, ela não tem vigas, né? Mas assim, ela tem um monte de viga, na verdade, né? É uma colmeia, né, de vigas. E aí a gente começou também a tentar extrair dessa solução construtiva, né, da laje nervurada, alguns benefícios. Então, a laje nervurada, por exemplo, né, ela tem uma conformação, né, que você tem uma sequência de viguinhas em todas as direções e uma capa de concreto. Essa capa de concreto é fina, bem fina, 5 centímetros em alguns casos, ela pode ser eliminada, ou ela pode também ser invertida, né? Você pode passar essa capa de concreto para baixo. Então, em alguns casos, a gente fez isso para conformar um vaso que pudesse criar um jardim de areia, de terra, mais profundo do que os outros, né? Em algumas situações, a gente criou simplesmente um vasinho de terra sobre a laje. Em alguns casos, a gente gostaria que tivessem plantas maiores. A gente faz essa inversão na nervura e isso permite com que você crie vasos ali, eles não são, eles não estão, eles não geram volume, né? Eles estão inseridos dentro da estrutura. E vou passar aqui, eu queria chegar num desenho, depois eu volto. Então, como que a gente conseguiu viabilizar essa construção toda, né, do centro educativo? Então, a gente criou, né, duas lajes nervuradas, as que estão em cima do lago, né? Então, aqui você tem uma laje nervurada aqui, outra laje nervurada aqui. Elas são idênticas, com a mesma modulação, 80 por 80. Na laje de baixo, a gente não trabalhou com a forma industrializada, porque ficaria difícil retirar essa forma depois da concretagem, porque estava muito perto do terreno em alguns pontos. Então, a gente fez a forma com isopor e ela ficou lá. A forma fica inserida dentro da estrutura. Você não retira ela nunca mais. E a parte de cima, sim, aí a gente trabalhou com as formas alugadas, né? Elas foram retiradas depois que a obra ficou pronta. E basicamente é isso. São duas lajes nervuradas, elas têm juntas de dilatação. E aqui no auditório, onde a gente precisava de um piso um pouco mais resistente, também a gente tem uma laje, mas é uma laje feita sobre o chão, mas é uma laje armada, estruturada, né, que permitiu aí não ter muito deslocamento de terra e
e um piso um pouco mais confiável para esse espaço. Aqui eu já falei, né, das placas e das jardineiras, como que elas foram criadas, e aqui alguns detalhes construtivos, né, que a gente trabalhou. Então, é muito simples, né, a construção, né, você tem essa laje nervurada, você tem os chapéus aqui tampando os topos da platibanda, né, que é o que contém a água do espelho d'água, e a gente tem alguns preenchimentos aqui com terra, que são contidos aqui por pequenas alvenarias que ficam submersas dentro da água, que a gente consegue criar o jardim. E aqui são um detalhe passando pelo auditório, mostrando que as vedações são convencionais, tijolo normal. Aqui é uma situação do palco do teatro, que foi feito sobre aquela laje nervurada que está no chão. Aqui também o elemento inerte da laje nervurada ficou preso aqui, que é o isopor. Depois que concretou, ele ficou aí, ele não é retirado, né? Aqui é uma foto, então, do quase fechamento da obra, né? No momento que a impermeabilização já estava feita, os canteiros para plantar os jardins já estavam feitos, piso flutuante colocado, e aí a próxima situação já é com o paisagismo implementado aí, né? E começando a crescer. Então, nesses lugares que a gente tem o papiro, a gente tem aquela nervura invertida para possibilitar uma raiz maior e uma planta um pouco maior do que as outras, que são mais plantas, né, porte menor, né? E aqui é a situação final do edifício, já o jardim bastante consolidado e com o recebimento da obra de arte aí da Kusama. Aqui eu vou passando outras vistas. Então, isso é interessante porque a gente está na cobertura do edifício, né? Então, você potencializa, você duplica a área de uso do seu prédio, né? Na medida que você usa esse terraço habitável, né? E aí aqui Quem que é o paisagismo, Alexandre, desse terraço? Então, o paisagismo, a gente fez a proposta dos desenhos e a gente tinha sugerido duas plantas, o inhame preto e o inhame verde. E aí depois entrou o paisagista de Inhotim e colocou algumas outras coisas a mais. Então a gente costuma dizer que o paisagismo é uma parceria nossa com o paisagista de Inhotim, da época. É o Liguinho? Não, foi depois dele, é um cara que ficou pouco tempo lá. Pior que eu até esqueci o nome dele agora aqui. Mas não foi o Liguinho, não. Mas assim, a gente fez os desenhos dos canteiros, a gente quis fazer os desenhos dessa forma porque os canteiros estão mediando a relação da pessoa que está andando aqui, né, com a água, né? Então você sempre tem um verde do seu lado, você nunca está em contato direto com a água, mas a escolha das plantas teve essa participação do paisagista. E aí a gente vai descendo, né, desse entorno. Essa arquibancada é muito boa para fazer recebimento dos alunos, organização das turmas. E aqui, por exemplo, em termos de sistema construtivo, isso aqui é um chão feito sobre a terra, né? A pedra colocada diretamente na terra. Você só tem a construção de pequenos arrimos, que são os degraus que vão permitir o assentamento da pedra portuguesa, né? Uma vista do outro lado. E aí a gente vai descendo. E aí a gente chega nessa sombra, né, que é um espaço aberto, só uma sombra, uma cobertura, e é um espaço de acolhimento e recepção que vai distribuir as atividades ali para o restante do prédio. Então, aqui a gente vê a laje nervurada sendo usada do jeito mais comum, né, que poderia ser usada. Ela não tem nenhum revestimento, ela não tem forro, as instalações são todas aparentes, Qual que é a modulação propositalmente. desses pilares, Alexandre? 10 por 12, Sem proteção. sem proteção e sem viga faixa.
Então, a gente tem essa nervura de 80 por 80, a instalação elétrica é toda aparente, né? Então ela está aqui, ó, mas aí o grid já organiza, né? A gente mal vê, né, que tem essa instalação, mas ela é aparente, muito mais fácil de fazer do que ficar embutindo isso dentro da laje. E a própria nervura virou já também um receptáculo das luminárias, né? Então as luminárias são encaixadas dentro da nervura e acho que a gente achou uma do tamanho certinho. Não sei se teve um pequeno ajuste, mas elas já encontrou no mercado essa luminária pronta para fazer esse encaixe aí. E aí aqui a biblioteca, olhando para o café, as esquadrias são colocadas sempre embaixo de nervuras, né, para a gente não ter problema de... Então, o interessante dessa obra é que uma vez que você executou a laje, ela vira o gabarito para tudo, assim, para colocação das paredes, para colocação dos vidros. Então, fica tudo muito, muito fácil, assim, você numera essas nervuras e aí as pessoas conseguem se orientar muito fácil, assim, na construção das vedações. No auditório. Então, foi isso, assim, uma vez que a gente teve essa ideia, essa vontade de fazer esse edifício passar por cima do lago, essa vontade de como é que faz isso? Então tem que esvaziar o lago, fazer uma fundação, depois ela vai ser inundada. A borda do lago, o lago não era natural, né? Ele era um lago artificial, então ela poderia ser alterada. Então a gente pode alterar a borda do lago para fazer o encaixe do edifício com o lago. E todas as questões técnicas construtivas isso não nasceu pronto assim, né? Mas isso foi um desenvolvimento longo, mas a gente foi sempre afinando essa organização e essa sistematização construtiva para ficar a coisa mais simples possível. Então, o que a gente tem aqui são duas lajes de concreto nervurado e as vedações, que ora são vidro, que estão também alinhadas com as nervuras, e ora são alvenarias, que também estão alinhados com as nervuras, né? Então a laje nervurada ela é um grande gabarito para a construção do edifício como um todo, assim. Está tudo alinhado com as nervuras. E interessante também, uma coisa que não é muito óbvia, mas a gente desencontra sempre a vedação dos pilares. É, né? Muito comum as pessoas né, quererem trabalhar sempre assim, né, a vedação trombando no pilar, né? E aqui, propositalmente, a gente faz um deslocamento o tempo inteiro, desencontrando a nervura a vedação do alinhamento dos pilares. Então, vou mostrar uma planta aqui, só para a gente voltar nisso, que eu acho que é importante, porque é muito comum a gente querer, né, alinhar a vedação com, com, com os pilares, mas aqui, tá vendo? A gente está sempre desencontrando. Então, dessa forma, você não cria aqueles encontros ruins do vidro trombando no pilar, parede trombando no pilar, né? Então, está tudo deslocado um módulo para um lado propositalmente. O lado de fora tem um corredor um pouco menor e o lado de dentro tem um corredor um pouco maior. É no lado de dentro que as pessoas ficam, né? Que elas saem das salas e ficam aqui. Esse percurso externo é um percurso secundário, né? Então ele poderia ser menor. Então é uma solução também que não é muito óbvia, assim. Normalmente a gente ficaria alinhando as vedações com os pilares, né? Então está tudo desencontrado propositalmente. Então esse foi o primeiro edifício que a gente fez assim de grande porte. A gente já tinha feito algumas obras um pouco menores de reforma,
e obras que pertencem a artistas, que não eram exatamente projetos de arquitetura, mas eram construções, obras de arte que são construções, e a gente trabalhou em algumas, desenvolvendo para os artistas os desenhos técnicos, a solução construtiva para essas obras, que a gente não vai mostrar aqui, mas o Centro Educativo foi o primeiro grande trabalho totalmente desenvolvido por nós, nesse sentido, assim, né, de autoria e, né, de arquitetura mesmo, não era só uma construção de uma obra de arte. Logo depois, 2008, a gente fez a Galeria Miguel Rio Branco. Miguel Rio Branco é um fotógrafo, ele não é nascido no Brasil, mas pode-se dizer que ele é brasileiro, assim, mora no Brasil há muitos anos, e ele, aqui está um mapinha, né, de onde está a Galeria Miguel Rio Branco. Então, centro educativo, a gente está bem no início do museu, bem na entrada, e a Galeria Miguel Rio Branco está aqui, né, num percurso que hoje já está bem consolidado. E a gente tinha um terreno estranho também para trabalhar, porque aqui está a planta desse terreno, né? Aquela vista que eu vou mostrar ali é uma vista que está aqui, assim. Então a gente tem um aclive, né, um platôzinho aqui em cima, e um desnível de 10 metros dessa parte mais alta com a parte mais baixa, né? Que é isso aqui que a gente está vendo, ó, essa subida aqui de 10 metros. Esse é o dia que a gente foi visitar o terreno pela primeira vez, e aí a gente tem essa situação de um trechinho de mata que precisava ser preservado, e esse desnível todo. Aqui outra vista. E aí, qual era o programa, né, proposto para a gente? O programa era esse aqui, uma galeria de 7 metros de altura e depois outra galeria de 6 metros de altura de pé direitos. O que daria uma fachada, né, de 13 metros de altura. Se a gente pensar aí, é um prédio de 4 andares, né, convencional, de altura. Então, o tempo todo a gente ficou tentando como fazer com que esse edifício ele não tivesse essa altura toda aparente de fachada, né? Então, depois de estudar muito, a gente percebeu que se a gente trouxesse essa sala de 7 metros para o meio do prédio, dessa forma aqui, a gente conseguiria fazer com que ela desaparecesse em relação ao exterior. Quando você está de fora, você não vê esse volume. Esse volume, na verdade, ele fica escondido aqui debaixo da sombra do volume superior. E a estratégia de implantação foi isso, né? Terreno 10 metros de desnível, a gente estipulou esse arrimo. Esse arrimo, depois esses pilares, são os pilares do edifício. E depois esse terreno foi reaterrado, né? A gente teve que escavar um pouco mais para construir o arrimo, mas depois a terra, voltamos com a terra. E aí, por dentro, né, tem uma parede sempre solta do arrimo para a umidade não entrar aí dentro da sala, né, da galeria. E aí, por cima desse arrimo, né, que até aparece tracejado aí, a gente criou pequenos trechos de laje e o resto é chão mesmo, né, tá feito sobre o chão. Pequenos trechos de laje para encobrir, né, esse espaço aqui. Depois, um pouco mais de estrutura aqui. E aí, a construção aqui de uma cafeteria, sanitários e uma praça de chegada, né? Você chega, né, circula, sai para lá, para cá. Uma praça também sombreada pelo grande volume que está em cima disso, que é esse volume aqui, que é o volume feito com uma estrutura metálica, no caso, né? Até a laje dele, a gente tem uma estrutura de concreto,
da laje para cima, da laje de piso para cima, a gente tem uma estrutura como se poderia se assemelhar ao de um galpão metálico, em que a estrutura está toda nas bordas, permitindo que outras montagens no futuro sejam feitas aí, outras divisões que não são as que estão instaladas atualmente, né? Então, a galeria pode mudar, inclusive porque o artista está vivo, né? Está produzindo, então a ideia era não congelar uma exposição para sempre nesse espaço, né? A ideia é que essas exposições possam ir mudando. E aí um pavimento técnico em cima do volume, que abriga toda a parte de ar-condicionado e máquinas, casa de máquina de elevador, e aqui o desenho da cobertura. Então, aqui esse desenho vai ficar mais claro para a gente ver a proposta construtiva, né? Então, qual foi a proposta construtiva, né? Então, a gente tem a construção desses arrimos. Em alguns trechos, a gente teve que aterrar um pouco para conformar um piso que a gente queria conformar no nível do meio aqui, que é o nível de chegada. E aí, então, nasce uma estrutura de concreto, que é uma laje nervurada também. Os pilares são todos... A proposta da modulação, da locação dos pilares é mais livre, assim, a laje nervurada permite isso, né? Você não precisa ficar com os pilares alinhados o tempo inteiro. E aí a gente tem uma laje grande, macia, uma laje de concreto, de laje nervurada aqui, com alguns maciços, né? E aí, em cima dessa estrutura, nasce um galpão, né, de estrutura metálica, vedado com chapa de aço por fora e uma laje convencional de cobertura, que eu vou mostrar nas fotos aí. Então, aqui mais alguns desenhos, né? Então, o edifício ele tem dois sistemas construtivos, daqui para baixo concreto, daqui para cima aço. Aqui um detalhe de fachada, né? De como que é o sistema todo, né? Então a gente tem essa grande laje embaixo, ela tem essas vigas de borda grandes, depois a chapa passa e tampa tudo, né? E a gente tem a situação de colocação de um drywall dentro ainda em alguns momentos para fazer o isolamento térmico com o exterior. Em outros momentos, o artista até preferiu deixar sem o drywall, deixar a chapa exposta pelo lado de dentro. E aí o sistema de permeabilização né, e todos os detalhes aí da cobertura. Então esse desenho, essa foto aqui mostra bem o momento da construção que a gente vê todos os sistemas, né? A gente vê aqui a construção para baixo, a gente não está vendo aqui, mas aqui para baixo, né, o arrimo, aqui para cima a estrutura que nasce de laje nervurada e por cima o galpão, né, o metálico, pilares e vigas metálicas que vão fazer o volume superior, né? Então aqui uma foto de dentro aí desse volume superior, a estrutura principal. E aí depois ele recebe uma estrutura secundária que está modulada com as chapas de aço que vão ser fixadas depois, né? E tudo isso é soldado nessa estrutura secundária. Para cobrir, a gente tem uma quantidade bem grande de vigas, né? Que a gente vê aqui nessa foto. Então a gente poderia ter uma laje convencional, que é aquela laje pré, que fica vigas, vigotas pré-moldadas, com vedação em tijolo, que é a laje mais barata que você pode fazer, né? E ela não precisa de forma. Então, aqui embaixo a gente tem uma laje super forte, né? Que é a laje nervurada. Aqui em cima não, uma laje de forro feita com o sistema construtivo mais convencional possível, né? Depois a gente tem as chapas, as vedações em chapas. E o processo construtivo das chapas, a gente não quis parafusar, porque o parafusamento vai gerar
frestas entre as chapas, né? Ou fazerem escamas também. A gente tem um problema da água, né? Como você vedar a água. Então a gente preferiu fazer como se fosse um casco de um navio, assim. As chapas são todas soldadas umas nas outras, depois esmerilhadas, e de modo a virar uma superfície contínua, sem nenhum nada visível da fixação, né? Que é esse sistema aí, você solda tudo, depois lixa. E a ideia desse edifício foi sempre essa, né, de que essa vedação, com o tempo, ela vai se enferrujando, né, e essa ferrugem é o que protege a chapa de parar de enferrujar, né. Então, ela cria uma camada aí de ferrugem que não deixa a chapa, o processo de oxidação continuar, o aço saque. E aqui a sala, né, que é o tal volume escavado, é a galeria com o maior pé direito, e a gente não lê essa galeria como um volume, né? Pelo fato dela estar aí interiorizada debaixo do edifício, ela se parece mais com uma piscina, né? Um vazio. Inclusive, essa situação pode ser explorada em uma outra montagem, você poder ver a obra daqui de cima, né? Mas é porque depois entra um vidro aqui, e esse vidro recebeu uma película para controlar um pouquinho a luz que entra ali dentro, mas numa outra montagem, essa película desse vidro pode ser retirada. E aqui o edifício já no seu formato final, com o paisagismo ainda bem no início, sendo consolidado aí. A chapa ainda não estava muito enferrujada, né? Mas hoje, se for lá, ela está bem mais vermelho, alaranjado. Essa foto, por exemplo, já está bem diferente aí. E aí o interior, né, é o trecho que a gente tem o drywall interno. A gente manteve as inclinações das paredes para a pessoa perceber que ela está dentro daquele volume que ela viu quando ela estava lá fora, né? E aqui o térreo, que é essa sombra que faz a mediação, né, de você estar no jardim, aí você entra na sombra e da sombra você inicia a visitação da galeria. E aqui é o vidro que eu falei que depois recebeu essa película, né, nessa montagem atual. Que é a cafeteria. Então a cafeteria também a gente quis eliminar a ideia de volume. Então o piso do chão vira aqui na parede, criando essa continuidade e tentando esconder um pouco esse elemento que seria ali muito arquitetônico, né? Assim, um cafezinho. Então ele tenta diminuir a presença dele dessa forma. E aí a gente desce para a galeria de baixo, tem a escada, tem o elevador. Aqui a gente tem a vista dessa sala, que tem a sala que tem o maior pé direito. E aqui também a gente vê ali, né, a sombra do volume que está passando por cima aqui, né? Como se fosse um volume sobrevoando a galeria. E aqui a gente tem os 7 metros, que é bastante, né? 7 metros de pé direito para uma sala que não aparece como tal, né? Não aparece, esse volume não aparece. E aqui a vista do edifício, né, vista ali do caminho. Então, a estratégia desse prédio, diferentemente do outro, né, que está meio inserido lá na paisagem, tem uma cobertura que é um espelho d'água, tem jardim na cobertura. Nesse aqui, a estratégia foi diferente, no seguinte sentido: ela não está mimetizada, né, com a paisagem, pelo contrário, né, é um volume que aparece muito, mas ele aparece de uma forma pouco arquitetônica, né? Então, é um volume que
você não consegue identificar atributos arquitetônicos, tipo uma porta, uma janela, alguma coisa que te passa a ideia de uma escala desse edifício, né? Você fica um pouco perdido qual o tamanho disso, né? Se você nunca foi lá. E era também uma pretensão do artista de criar o edifício como se ele fosse um acidente natural na paisagem, como se fosse uma pedra que brotou da montanha, um acidente geográfico, uma rocha que saiu ali da montanha. Então a gente foi atrás dessa, ele tinha essa imagem, né? E a gente foi atrás dessa imagem a partir daí. Então é um edifício que ele se coloca na paisagem como contraste, mas ele não é um edifício que tem ali aqueles atributos arquitetônicos que fariam ele ser um edifício convencional que criaria né, mais contraste ainda com a paisagem. Então ele entra aqui de um jeito esquisito, vamos dizer assim, né? Com muito contraste, pouco atributo arquitetônico, propositalmente, para que ele se parecesse menos com o edifício e mais com um acidente geográfico, que é o que a gente trabalha um pouco aqui também, na Galeria Cosmococas, que é uma galeria que foi criada para receber permanentemente a obra do Hélio Sick, que chama Cosmococas. São 5 salas de quase cinema, como ele chamava, né? Que é uma experiência que você entra na obra, né? Então você entra na obra e você participa da obra, assim. Não é uma obra que você entra ali e fica olhando, né? Você entra no espaço e participa do espaço. São audiovisuais com outros elementos que fazem parte da obra também, cada sala com a sua especificidade. Então, aqui também a gente tentou criar um edifício que claro, é um edifício grande, um pé direito alto aí, né, nessa fachada, mas aqui também a gente tenta esconder janelas, portas, todos esses elementos arquitetônicos que a gente reconhece e a gente identifica a escala deles. Então, aqui a gente também esconde as entradas propositalmente por 2 motivos: para não criar, né, esses símbolos arquitetônicos que a gente consegue identificar, e também por uma questão curatorial, porque a gente precisava fazer um edifício que não estimulasse uma sequência de visitação. A ideia é que essas salas pudessem ser visitadas aleatoriamente. Então a Cosmococa está aqui, e a gente já viu esse prédio e esse aqui. Aí ela ainda estava em construção. Esse era o terreno disponível para a gente, que era como se fosse um pasto, que estava ali no limite entre a mata, jardim e pasto. É a vista ampla aí do entorno. Tem esse adutor aqui de água. Então, por incrível que pareça, a gente parecia ali um espaço muito livre para trabalhar, mas na verdade a gente estava confinado aqui dentro dessas linhas, que são linhas que estão dando afastamento de córregos que passam ali do lado. O processo construtivo foi complicado, o terreno tinha muita pedra, então a gente teve que fazer alguns ajustes de nível, que não dava para escavar muito. Aqui o artista, né, um dos artistas, autor da Cosmococa, o Neville de Almeida, que ainda é vivo. O Hélio já morreu há mais tempo. Reuniões na obra. E aqui o croquis de como que a gente conseguiu organizar essas salas, né? Então o Hélio de Sica deixou as recomendações das salas. Eu acho que ele nunca tinha pensado em construir um prédio para abrigar isso, né? Mas ele cada Cosmococa tem o seu tamanho, a sua especificidade. A Cosmococa é essa sala, né, que é quase um cinema, que tem vídeo, e tem projeção, e tem projeção de fotos, né, vídeo não, projeção de fotos e som. E
cada uma com sua especificidade, e os curadores queriam que o edifício não ditasse uma sequência de visitação. Então, elas foram propositalmente embaralhadas, e a gente tem 4 entradas para 5 salas. Então, a gente entra nesse hall que está com essa cor aqui um pouco mais escuro. Esse hall é escuro propositalmente também, e para você chegar nesse hall, você entra por vários lugares. Então, dependendo de como você chega, você sempre vai fazer uma sequência diferente de visitação. Aqui o espaço. Então, a primeira coisa, o terreno é acertado, né, com a construção desses arrimos. A gente estabelece aí um platô de implantação. Um monte de pilar, porque aqui a gente tinha muita vedação, muita parede para conformar as salas, então a gente não precisava ficar com muito arrojo estrutural, né? Então, são uma modulação pequena, 6 metros, 5 metros. E aí a gente conformou as salas, depois a gente tem o drywall interno, né? Sempre criando esse espaço da parede com o interior da sala, que é onde passa as instalações, onde está o ar-condicionado. Depois, o desenho da cobertura, nesse caso, também visitável, né? A cobertura, você vem andando pelo terreno e entra no prédio. Como se fosse uma continuidade da cobertura, né? Então, e aqui a conformação final das salas, né? Então, você entra por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Você tem 4 entradas para chegar nesse hall, e desse hall você vai ter 5 salas. 3 salas aparecem como volume, quando a gente olha de fora, né? Se a gente tem alguma, né, um anúncio aqui das salas, mas as outras 2 estão escondidas ali debaixo da cobertura, não aparecem como volume. Propositalmente também. A gente não queria que a pessoa lesse de fora uma coisa e chegasse dentro, ali é aquela, aqui é aquela. A gente queria criar esse embaralhamento mesmo. E por cima das salas, em cima do hall, na verdade, né, a gente tem uma área técnica. Em cima das galerias, não, porque as galerias têm pé direito alto. Mas a gente tem em cima do hall todo setor aí que fica as máquinas de ar-condicionado e água, reservatório de água. E aí cada sala tem a sua especificidade. E uma, inclusive, tem uma piscina que faz parte da obra, né? Você entrar na piscina. Uma tem um chão de areia, então o piso é rebaixado aqui, porque depois ele foi preenchido. Outra tem um chão de colchões. E aí alguns desenhos técnicos, né? Então o sistema construtivo aqui é laje nervurada também, mas ela nunca está aparente, né? Tá sempre tem um forro tampando ela. E aqui um pouco do sistema da cobertura, da impermeabilização e alguns outros detalhes construtivos que a gente fez. Aqui está o edifício, né, visto de baixo. Ele aparece bastante. Aqui foi quando ficou pronto. O paisagismo estava bem baixo ainda. E aí, quando a gente dá a volta, né? Aqui tem uma ideia da escala, né? A pessoa aqui é muito grande, né? Muito alto. E para fazer a vedação, a gente entrou com uma pedra que normalmente não é muito utilizada para revestimento de fachada, que é uma pedra que chama Pedra Lagoa Santa. Ela é uma pedra que é usada em calçada. Então, o que a gente fez foi cortar a pedra em 3 pedaços diferentes, um fino, um pouco mais largo e a outra um pouco mais largo. E a gente criou o seguinte jogo, olha, não quer desenhar ali, deixa eu desenhar aqui em outro lugar, é um pedaço pequeno, um médio e um grande.
E aí, quando você vai fazer a afiada aqui do lado, né, você tenta sempre desencontrar. Então a gente, ao invés de desenhar essa paginação, a gente criou essa regra e explicamos para os caras, olha, o objetivo é nunca encontrar uma linha com a outra. Você sempre vai ter esse conjunto de três pedras e esse conjunto. E aí isso faz com que, né, a pessoa que está executando, ela vai decidindo ali a combinação que ela quer e gera essa diversidade, né, de cores, né, de pequenas nuances, de diferenças de pedra, de tamanho da pedra, que a nosso ver é, é legal porque ele, né, se a gente não tem uma paginação marcada, né, mais uma coxa de retalhos aí, a gente tem só umas juntas de dilatação de 3 em 3 metros, mais ou menos, porque não dá para ser contínuo, né, a fachada tem que trabalhar por causa da dilatação. E essa colcha foi formada a partir desse joguinho que a gente criou, que as pessoas que estão executando entram nesse jogo escolhendo o que fazer a cada momento, né? E aqui a vista contrária, desse lado, o edifício já dá uma desaparecida grande, assim, porque ele está todo, ele está semi-encaixado no terreno, né? Então, você vem descendo, se você vier por esse lado, você entra na cobertura naturalmente, assim. Você nem vê direito o que está ali debaixo. Aqui uma vista também. Isso aqui eu acho que é no dia da inauguração. Estava tudo bem, o paisagista estava bem, começando a pegar, né? E aqui dentro do hall, a gente tem esse hall mais escurecido propositalmente. E as fichas das salas. E aí as entradas, né, que são essas cortinas, como se fossem cortinas de cinema mesmo, para o som não vazar. E aí cada sala tem o seu audiovisual e sua especificidade, né? Essa sala, a sala das redes aí, né? Essa outra que é o chão de areia com balões. Essa outra que são os colchões, piscina. E aqui uma vista do edifício já mais recente, tanto que o paisagismo cresceu aí no entorno. E aí, o último trabalho que a gente fez lá foi esse em 2016, que é a Galeria Cláudia Andujar. Cláudia Andujar é uma fotógrafa, que também mora no Brasil há muitos anos, não é brasileira. Ela veio fotografar os índios na Amazônia para uma revista e ficou aqui no Brasil e ficou lá com os Yanomamis muitos anos, ajudou a demarcar o território dos Yanomamis e em Inhotim adquiriu um acervo muito grande dela, inclusive tem uma reserva técnica ainda com mais trabalhos dela que não estão expostos. E aí surgiu essa vontade, né, do Inhotim de ter uma galeria para abrigar essa aquisição toda de obras da Claudina do Jarro. Então, são muitas fotos, né, que a galeria abriga e são trabalhos que ela foi realizando ao longo de 20 anos aí, junto com os Yanomamis, né? E aqui, mais ou menos, era o local determinado para a gente colocar a galeria, né? Uma área ainda que não tinha visitação no museu. E aí a gente ficou pensando como inserir um edifício dentro dessa mata. Claro que teria alguma supressão de árvore em algum trecho, mas a gente queria tentar fazer com que o edifício criasse uma relação mais forte com a mata, né? Então a gente ficou pesquisando, né, o concreto aparente. Depois a gente viu que o concreto, a gente pode trabalhar as formas do concreto para gerar o desenho que a gente quisesse, né? Então, isso aqui são alguns exemplos de pigmentação do concreto e trabalho de desenhos de baixos relevos
feitos na forma, né? Hoje em dia, não é muito difícil fazer isso com essas máquinas de corte, né, que a gente tem, essas coisas digitais. A gente pode pensar alguma coisa parecida com isso. Isso, por exemplo, é uma forma feita com papel. E o papel gera tipo papelão, né? E aí o papel ele gera esse efeito depois que você tira a forma, essa textura, né? Ou a gente poderia trabalhar também com placas pré-fabricadas de concreto, ou até isso, né? Isso é uma forma feita com saco. Então você enche de concreto e depois fica com esse formato, como se fosse um travesseiro, né? Então a gente ficou pensando, né, nessas possibilidades que o concreto nos traz, né, para tentar criar um elemento na fachada que pudesse ser o revestimento ou então a própria vedação, mas que ele criasse uma relação mais íntima com a mata, né? Isso aqui tudo são exemplos de formas de concretos, texturas, volumes que a gente consegue fazer com as formas, né? E aí a gente tinha essa situação aqui da mata e a gente ficou pensando que seria interessante se a gente conseguisse imprimir uma textura como essa aqui na placa de concreto, né? Criando essa situação aqui para tentar estabelecer alguma relação ali com a mata, assim. Mas isso logo ficou difícil, a gente de fazer isso. E a gente foi passando por vários materiais até chegar no tijolo maciço. E aí a gente ficou pensando em painéis de tijolo maciço que poderiam ser combinados para gerar um desenho mais diverso na fachada, que não fosse aquela fachada lisa, muito grande, fechada, sem janela, né? Porque as galerias são quase sempre muito fechadas. E aí a gente ficou, né, nessa ideia de fazer um painel, e esse painel era aplicado na fachada, e depois a gente percebeu que melhor seria fazer a parede de tijolo, seja a vedação, que não fosse um painel, ela fosse construída aí diretamente, né, em cima das lajes. E aí de novo, a gente estabeleceu uma paginação, a gente criou um jogo de novo, que é um jogo que você cria essa paginação, você repete essa fiada algumas vezes e depois você muda. E toda vez que você muda, você tem que desencontrar esses pedaços que estão saindo para fora, gerando isso aqui. Seria um trabalho absurdo desenhar e seria um trabalho absurdo seguir os desenhos para executar isso. Porque vai somando tijolo, vai dando erro, o tijolo muda de tamanho. Então, o que a gente fez foi criar esse jogo. Essa paginação é sempre a mesma, mas ela está sempre desencontrada. E aí a ideia é justamente isso aqui. Esses relevos, eles têm o objetivo, claro, de criar esse jogo de luz e sombra, que é um pouco do jogo de luz e sombra que a mata cria, né? Quando você está dentro da mata, você está sempre vendo uma coisa escura e clara, escuro e claro, o tempo inteiro, né? Então, isso foi o artifício que a gente usou para tentar quebrar a massa, né, dessa parede aí, que é muito grande, né? Muito alta, muito grande, né, e cega, né? Então, a gente estabeleceu 4 alturas e os próprios pessoas que estavam executando é que foram definindo para onde que vai para um lado, vai para o outro, desencontra o quê. E é interessante que isso envolve as pessoas que estão executando, né? Elas se sentem autoras, né, e são mesmo, né? Então, eles que colocam a mão na massa e são autores do desenho, né, final da fachada. E aí, a organização em planta, ela cria algumas relações com outras obras que estão em Otim. Então, por isso, tem algumas angulações, pequenas janelas que a gente consegue ver o exterior, justamente para focar algumas obras específicas que estão aí no museu.
Então, aqui a gente tem um desenho da implantação, cobertura, e aqui o desenho da sala, né? Então, o sistema de visitação é você vem pela mata andando, você já está passando por essa luz filtrada da mata, aí você entra numa rampa que tem um pergolado, e você vira e entra na galeria. Aí visita a galeria, sai no corredor. Aí olha o verde, entra em outra galeria. Visita, volta para o corredor, olha o verde, sai aqui nessa praça, volta para o corredor, aí tem outra praça aqui, entra de novo, faz a visitação. E aqui a gente tem a reserva técnica aqui nesse canto. Então, é quase como se fosse se você lava a retina, né? Você visita um percurso grande aqui de obras, aí você sai nesse corredor, olha o verde, meio que esquece um pouquinho aquela informação, entra em outra sala, tem outra informação, e depois sai de novo. Então, o tempo inteiro a gente ficou criando essas relações com a mata. Não é uma galeria que você entra, fica no escuro o tempo inteiro, depois sai na luz. O tempo inteiro você sai e vê a luz do dia, né? E aí aqui alguns desenhos técnicos, fotos da execução de alguns trechos. E aí aqui a gente tem o percurso positivo. Então a gente vai entrando, vai chegando, a gente atravessa esses pergolados, a gente vira, encontra a porta, aí a gente tem as salas, cada uma tem uma especificidade. Essa é piso de concreto, teto de concreto, as instalações estão todas nas paredes, ar-condicionado, as coisas mais pesadas. Sai um corredor, vê a mata, recebe a luz, né, do dia, volta para outra sala. Agora aqui a gente já tem um piso de madeira, um teto de concreto liso. O ar-condicionado está saindo aqui pelo rodapé. É o retorno, né, do ar-condicionado. Aí esse aqui é um outro momento da obra da Cláudia do Já. São fotos em preto e branco. Aí você sai, visita esse pátio. Aí entra de novo no corredor, aí tem um outro pátio mais seco. Volta para a sala e depois tem uma saída que ainda não está explorada, que vai fazer parte de uma possível ampliação, que é você sair da galeria, entrar numa trilha e fazer um percurso em trilha até chegar num outro espaço, numa outra obra de arte que ainda não está executada. Esse lado aqui é um lado que a gente vê pouco, porque ele ainda não está em uso. Assim. Então, o que eu queria trazer foi um pouco isso. São obras muito diferentes, né, uma das outras. Sistemas construtivos bastante diferentes também, né, uns dos outros, sempre tentando responder da melhor forma possível tudo, né, o programa da galeria, o jeito que ela se insere na paisagem e como construir, né, qual o sistema construtivo, né. Então, a gente tem misturas aí de concreto com aço, com alvenaria convencional de tijolo, vedação em chapa de aço, revestimento em pedra, né? As obras se diferem muito umas das outras, sempre tentando responder uma questão específica de cada uma das obras, né? Nunca chegando com uma solução única, né? As soluções vão mudando conforme a especificidade de cada obra. Acho que era isso, gente. A gente pode fazer um pouco de conversa, assim, depois. Acho que é legal para ir esclarecendo essas coisas que foram colocadas. Mas era isso. Ué, Alexandre, cara, muito obrigado. Super bacana, cara. Eu acho que assim, eu costumo comentar que eu acho que assim, os arquitetos associados, eles deram, acho que assim, no caso específico do Inhotim, né? Acho que assim,
mudou muito o paradigma do que eu tinha. Acho que tem uma história assim, que passa a acontecer depois da entrada de vocês lá, que a arquitetura, ela gera um grande diferencial em Inhotim, né? Hoje, Inhotim vai lá para ver obra de arte, vai para ver o paisagismo, mas vai para ver arquitetura também, né? Sim. E eu acho que nesse sentido vocês fizeram um papel fenomenal lá. Acho que assim, inauguraram, acho que uma outra perspectiva lá. Hoje a gente tem Justiça Seja Feita, também tem outras grandes obras lá, arquitetônicas muito bacanas, né? A da Varejão, da Lígia Pape e outras e tal. Sim. Mas que eu acho que é isso, que mudou um pouco a história, assim, né? A arquitetura virou uma coisa emblemática de Inhotim mesmo. Eu acho que vocês têm uma responsabilidade grande nessa história, que eu acho que isso é muito bacana. Deixa eu ver os chats aqui. Ó. Hugo, como que é o processo de criação do escritório com vários membros? Então, tem eu vou te responder, mas tem um texto que foi publicado no nosso livro, que a gente fez um livro meio comemorativo, mais ou menos 20 anos de trabalho do escritório, que saiu em 2017, 2018, que tem um texto do André, inclusive, que é meu sócio, que chama Decápoda, são esses bichos que 10 mãos, né? Então ele tenta explicar como que é esse trabalho de criação do escritório com vários membros. Mas, na verdade, o que funciona é o seguinte, a gente tem uma organização flexível, assim. Primeiro eu vou falar de como funciona o escritório, depois eu falo do processo de criação. O escritório são 5 sócios e os 5 são captadores. Quando o captador do trabalho, ele define com quem ele vai fazer o trabalho. Não existe uma obrigação de envolver todos. Inclusive, você pode fazer o trabalho sozinho, você pode chamar um, pode chamar dois, pode chamar três. E sempre foi assim desde o início, né? Isso garante uma longevidade, né? Não gera ciúmes, não gera esses problemas né, que poderiam existir se tudo tivesse que ser dividido igual, né? Então, cada trabalho tem uma formação diferente. Nesses casos aí que eu mostrei de Inhotim, quase todos são 5 arquitetos trabalhando juntos, com exceção do centro educativo, que é um projeto meu e da Paula só. Os outros são dos 5, todos 5. E como é que a gente faz, né? Na verdade, o processo sempre foi sentar os 5 juntos e começar a construir junto os consensos do projeto. Nunca assim, sempre tentando consolidar junto todas as ideias. Né? Se a gente se separasse, cada um pensasse ali uma coisa e depois tentasse apresentar aquilo para o outro, e se a gente ficasse tentando juntar as ideias, talvez desse errado. Então, todo o processo de decisão vai sendo tomado junto, um grande papel, todo mundo desenhando ao mesmo tempo, todo mundo lembrando, trazendo referências de coisas, e funciona assim, esse processo inicial, né, de criação aí vamos dizer, o estudo preliminar, o anteprojeto. E aí, depois que chegou, né, apresentou o trabalho foi aprovado, e aí precisa fazer o projeto executivo, um dos sócios se torna o coordenador técnico do projeto e ele vai fazer a interface com as pessoas que estão desenhando, né, propriamente, né, o projeto executivo, que são os arquitetos ou estagiários. E aí a gente tem um processo que é uma reunião por semana daquele projeto, marcada já um dia, um horário fixo, para discutir qualquer problema que surgiu ali durante a semana. Tem que pensar um detalhe do guarda-corpo, tem que pensar o detalhamento do banheiro, tem que pensar a esquadria, então esse arquiteto coordenador ele vai juntando os assuntos e aí quando chega o dia da reunião ele expõe, todo mundo dá o palpite. Então a criação não para no estudo preliminar ou anteprojeto. A criação ela está o tempo inteiro sendo feita pelos 5 nesses dias específicos marcados já de antemão, assim.
Então o processo é esse, o processo de criação é esse. São 5 sentados ao mesmo tempo ali numa mesa com um grande papel, pensando, jogando as ideias ali. E aí vai validando e vai construindo junto o projeto. E esses projetos aí a gente mostra assim, né? Mas todos esses foram para chegar no ponto que eles chegaram, né? A gente teve muitas versões, né? Sempre é uma coisa que é engraçada, meus alunos reclamam muito. Ah, não, tem que mudar tudo. Tem projeto aí que foi muito diferente. O primeiro projeto, o segundo projeto, o terceiro projeto. Né? É uma coisa que vai evoluindo e não pode ter medo de jogar fora e começar de novo. Então, todos esses tiveram várias versões no seu desenvolvimento. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Ué, gente, hoje vocês estão comportadinhos aqui. Só o Hugo que fez pergunta aqui. Se vocês quiserem, inclusive, entrar e perguntar ao vivo para o Alexandre, fique à vontade também. O Hugo está aqui perguntando de novo. O Hugo é nosso aluno lá da especialização. De que forma a arquitetura mineira contemporânea se diferencia do resto do país? Então, a gente tem na nossa equipe, né, a Paula, que é uma arquiteta formada, tem outra formação, né? Os 4 formaram na UFMG. Eu, o André e o Robin somos da mesma turma, né? Entramos no mesmo ano. Bruno, um pouco mais novo, entrou um pouco depois, mas tem a mesma formação, mesma escola. E a Paula Aliás, o tem André foi meio estagiário. É. A gente fazia uns trabalhos para você lembra? Eu e o André? É. Pô, eu lembro mais do André, cara. O André que era meu estagiário aqui. Mas vai lá, continue, desculpa. Não, então, formamos na mesma escola, então a gente teve a mesma formação, né? Mesmos professores e tudo. E depois chegou a Paula com uma formação da USP, né? Estudou lá, trouxe um outro jeito de pensar, né? Então, foi muito importante essa fusão que aconteceu, porque a gente começou a ter dentro da equipe uma pessoa que tinha uma formação diferente, os valores dos arquitetos que você estudou durante sua formação são um pouco diferentes, o jeito de pensar um pouco diferente, mas que, a meu ver, foi uma fusão, né, muito bem-vinda, assim, porque tornou a gente mais flexível ainda, assim. Então, de que forma a arquitetura mineira contemporânea se diferencia do resto do país? Difícil responder isso, mas assim, eu acho que pelo fato de a gente não ter tido aqui em Minas Gerais um arquiteto com a força do Niemeyer, por exemplo, né, nascido aqui, ou do Paulo Mendes da Rocha, ou do Vila Nova Artigas, em São Paulo, né, que meio que determinam e criam ali uma escola, um jeito de pensar, a gente não teve essa pessoa assim tão forte, né? A gente teve vários arquitetos muito importantes aqui, mas nenhum com a força desses outros que eu falei, que foram capazes de criar uma escola de jeito de projetar, né? Então, se por um lado a gente não teve essa figura, né, que poderia ser um norteador, né, uma figura que pudesse criar uma escola mineira, né? Então, isso deixou a gente com muita liberdade, né? Então, as arquiteturas, né, produzidas em Minas Gerais, eu tenho essa visão, assim, eu acho que a gente tem uma certa liberdade, um desprendimento para ir para uma ideia, de uma ideia para outra, que em alguns outros lugares do Brasil as pessoas estão um pouco presas nas escolas e elas não conseguem ter essa liberdade. Essa liberdade pode ser boa, pode ser ruim também, né? Porque a escola também garante um, um conjunto arquitetônico coerente e interessante, né? Então, a Escola de São Paulo, por exemplo, a Escola Paulista de Arquitetura, ela tem muita coisa boa, né?
o fato das pessoas estarem ali trabalhando com aqueles preceitos ali fazem com que a coisa tenha uma qualidade muito grande. Mas, por outro lado, as pessoas ficam um pouco presas nesses dogmas, né? Então, acho que a arquitetura mineira contemporânea se diferencia do resto do país na medida que ela não tem uma escola muito definida de um jeito de trabalhar, um jeito de produzir, né? Então, isso dá para a gente muita liberdade. Acho que talvez seja aí. É curioso, essa pergunta foi feita por João Diniz, a resposta dele também foi mais ou menos a mesma. Assim. É. Vamos lá, gente. Mais alguém quer perguntar alguma coisa aí? Tisa está perguntando aqui. Não, está só falando aqui. Queridos amigos e colegas, sempre bom escutar vocês. Parabéns, Alexandre. O trabalho de vocês é um marco da arquitetura não só mineira, uma referência. Abração nosso. Ah, que bom, Tisa. Obrigado. Eu também sou fã demais do trabalho de vocês. A Galeria Miguel do Rio Branco é uma galeria que eu falo assim, cacete, essa obra aqui eu queria ter feito. Esse é o tipo da obra, o projeto que eu gostaria de ter feito. O Marquinhos Franquini está aqui, eu gostaria de agradecer também, sempre bom te escutar, Alexandre. Ah, obrigado, Marquinhos. Mas Marquinhos tá no curso? Não. Não. Esse curso é a primeira edição dele, está com um curso com relativamente pouca gente. Marquinhos fez lá na UFOP também. Ah, sim. Então, eu fiz junto com o João, né? Sua tela parou aí um pouco. O escritório tem alguma meta a médio ou longo prazo? Está me escutando, Grilo? Ah, vocês estão escutando? Então vamos lá. O escritório tem alguma meta a médio ou longo prazo? Temos sim. Recentemente a gente acabou de se mudar, a gente estava ali na Praça 7, e aí agora a gente encontrou um lugar bem maior do que o que a gente tinha na Avenida Brasil, e a nossa ideia é começar a criar alguns cursos livres, palestras, bate-papo, transformar o escritório num centro de encontro mesmo, de discussão de arquitetura, além da prática de projeto, que a gente vai continuar fazendo, claro. Assim que o Covid passar aí, a gente vai começar a fazer essas atividades nesse espaço novo nosso, que tem muitas possibilidades, né? Possibilidades de se transformar em galeria, auditório e um monte de coisa que a gente está pensando. Então, a gente está com essa meta, mas trabalhando normalmente, à distância, nesse momento.
Alguma dessas obras que mencionou, pensaria em fazer algo diferente hoje em dia, sempre tem, né, um aprendizado, né? Cada obra que você conclui, as obras são é difícil, né? Você concluir uma obra, né? Principalmente nos dias de hoje, assim. Então, quando você conclui, o tempo passam ali 2, 3 anos, né? Do início do projeto até o final da obra, dependendo da obra. Algumas dessas aqui demoraram, assim. E aí, certamente, alguns detalhes você faria de outra forma, mas assim, não faria grandes modificações nesses projetos, não. Coisas de detalhes construtivos que talvez pudesse ter sido feito diferente, mas nada muito diferente, não. Se me desse o tema de novo para começar o projeto de novo, aí sim, sei lá, poderia pensar variações, né? Mas acho que não seria nada diferente, não. Vitor, né? O escritório tem alguma meta a médio ou longo prazo de projeto ou conquista nacional? A gente está envolvido num trabalho muito interessante que infelizmente teve que ser adiado um ano, mas a gente é o curador, nós somos os curadores do pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza do ano que vem. Então, o Brasil tem um pavilhão lá no Parque Giardini, e a curadoria, a gente recebeu esse convite para fazer a curadoria da representação nacional nesse espaço, né? Então, estamos trabalhando com isso nesse momento, assim, é um projeto aí para o ano que vem, né? Fala como é participar de concurso. Então, concurso sempre foi um jeito de captar trabalho. Claro que é difícil captar trabalho através do concurso, mas a gente começou fazendo isso desde a escola, participando como estudante, e depois continuamos na vida profissional. E alguns a gente teve a sorte de termos sido premiados, eles viraram contratos, e alguns poucos dos que viraram contratos foram construídos, né? Então, acho que o concurso, os concursos foram a nossa formação para quando chegou em Inhotim, a gente estava preparado a trabalhar com esses temas bem diferentes. Acho que muito por causa da prática de concurso que a gente fazia. E a gente faz, inclusive, até hoje, né? Então, a gente começou o escritório em 97, 96, 97. A gente já fez mais de 60 concursos. Então, são 2, 3 por ano, 4 por ano, né? E alguns mudaram mesmo o patamar do escritório, né? Vou citar um aqui que foi muito importante para a gente, foi quando, em 2001, a gente estava com 97, a gente estava com 4, 5 anos de formado, teve um concurso nacional para a sede do Grupo Corpo, que era um concurso organizado pela Uzi Minas, e aí a gente juntou eu, o Carlos Alberto, né, o Robin, com o Ello e a Jô, e fizemos essa parceria, né, de 2 escritórios para fazer esse projeto. A gente foi premiado e esse projeto, sim, deu a gente conseguiu aparecer assim um pouco mais fora de Belo Horizonte, né? E aí começamos a existir um pouco no Brasil, assim, dentro do circuito arquitetônico, né, das discussões de arquitetura, né? Então, eu acho que o concurso ele tem essa capacidade, assim, além dele te tirar, né, da zona de conforto, né, você tem que fazer um trabalho ali que você não está sendo pago para isso, e você provavelmente não vai ganhar nada com isso, mas se você ganhar, você tem muita, você vai crescer muito, você vai acessar um contrato que talvez você não conseguisse acessar normalmente,
E você está ali disputando, né, com o Brasil inteiro, né? Então está medindo um pouco também o seu jeito de trabalhar e a relevância do que você está propondo, né? Então acho que é muito importante participar do concurso. Você encontra dificuldade em aplicar sistemas construtivos diferentes dos convencionais e projetos residenciais? Olha, não tem muita dificuldade nisso, não. A questão é que o programa residencial ele tem umas certas especificidades, né, que acaba que as soluções vão se repetindo um pouco, assim, mas o tempo inteiro a gente fica tentando, né, experimentar um pouquinho ali o que pode ser diferente, né? Então, tem projetos residenciais nossos que a estrutura está toda aparente, né? Então, você lê a estrutura inteira. Tem outros que a estrutura já fica encoberta pelas vedações, pelos revestimentos. Então, tem outros que a gente trabalha com o tijolo aparente. Então, a gente está sempre tentando, mas eu não acho que isso é uma questão, não. Claro que tem, né? Na hora que chega na residência, tem sempre os próprios construtores e os próprios clientes já têm, né, uma certa ideia formada de como fazer, né? Mas eu já fiz casa em estrutura metálica, já fiz casa concreto, já fiz casa com partes de alvenaria estrutural, partes em concreto. Acho que dá para ir tentando, sim. Depende muito da situação do terreno, da topografia, possibilidade de você apoiar a casa toda no terreno ou não, né? Tem que criar a estrutura muito esbelta, né? Depende muito da situação. Deixa eu ver o que mais aqui. Ô, Alexandre, você está me ouvindo agora? Agora estou. A minha internet caiu aqui, cara, mas já estou de volta. Tá. Até Qual o revista? meu chat tinha sumido aqui, você estava lendo, agora que eu estou conseguindo ler aqui. Qual revista, Tisa? Não sei qual revista ela está falando. Alexandre, onde o profissional responsável pelo projeto estrutural entra no processo com vocês? Até onde a definição da estrutura fica com vocês e como é essa relação com outras equipes de projeto e execução? Então, a gente sempre desenha a estrutura inteira no nosso projeto, né? Então, o nosso projeto já sai com pré-dimensionamento de vigas, de lajes, pilares, locação dos pilares, tudo isso já sai definido por nós. E o que a gente vai discutir com o calculista é o dimensionamento final, né? Mas o pré-dimensionamento a gente faz. É muito importante a gente fazer isso. E não só da estrutura, sabe? Assim, das instalações também. Porque na hora que você começa a trabalhar com essas galerias, por exemplo, todas têm demanda de ar-condicionado muito grande, né? Então, você tem dutos muito gigantes passando de uma laje para outra, como que eles entram nas salas. Então, isso tudo a gente tenta pensar o máximo possível para quando chegar no momento de discutir com os complementares, né, já está com a solução mais ou menos pensada. Então, eles entram exatamente depois que acaba o estudo preliminar, o anteprojeto. Não, a gente faz o estudo preliminar, aí valida, né, com os curadores, aí depois vem ou o cliente, depois faz o anteprojeto, aí o anteprojeto consolidou a ideia. Aí, a partir daí, o projeto vai para a prefeitura. Na hora que ele é aprovado, aí a gente senta com os complementares. Mas o nosso projeto já vai com lançamento estrutural, eixo de estrutura, eixo de viga, pré-dimensionamento de viga, pré-dimensionamento de pilar, já sai com tudo. Então, é depois que o projeto é aprovado na prefeitura. Se você começar os complementares antes, corre risco do projeto ter alguma revisão em função da prefeitura e você perder um pouco de trabalho. Então, normalmente a gente espera o projeto, pelo menos, ter uma indicação de que ele vai ser aprovado sem modificação, né?
Na obra Miguel Rio Branco possui um sistema meio a meio industrializado e moldado em obra. Talvez a laje enrurada em algum momento poderia ser em light steel deck. A laje nervurada não daria, não, porque a laje nervurada ela é bem parruda ali, no caso do Miguel Rio Branco, para receber a estrutura metálica que vai nascer em cima dela. A gente poderia usar o steel deck na cobertura final do prédio. Em vez de usar a laje que a gente usou pré-moldada, a gente poderia usar o steel deck. Mas o steel deck não seria possível embaixo, porque é de onde está nascendo toda a estrutura metálica. Né? Então, ela nasce de um maciço de concreto. A Tia está falando do MDC. Então, a MDC, a gente está tentando, ela já não... A gente fez 4 números e depois paramos, e a gente estava tentando migrar ela para um formato digital. E aí tem tanta revista hoje já, né, assim, de arquitetura, que o que a gente estava querendo fazer, na verdade, era concentrar numa coisa que a gente fez, inclusive está disponível, eu vou até digitar para vocês aqui, que chama mdc.arc.br. Esse site é um site que a gente criou, que é né, uma continuação da revista, e nesse site você encontra alguns projetos. Está errado aqui, mdc.arc.br. Nesse site tem uma seção que é publicação de projetos executivos. E a gente conseguiu com o Álvaro Cisa, o Álvaro Cisa mandou para a gente o projeto executivo do Museu Iberê Camargo. E aí você consegue o projeto executivo do Museu Iberê Camargo inteirinho lá no nosso site. Tem os PDFs de todas as pranchas, é muito legal para ver assim. E tem outros projetos também, inclusive tem um centro educativo aí de Inhotim. Que bacana, hein? Então você vê os projetos executivos, é muito legal, você faz o download, estuda o jeito de representar, o jeito de fazer informação, e é muito legal como que vai mudando. Tem projeto de São Paulo, tem alguma coisa nossa e tem o Iberê Camargo. Os desenhos mudam muito. O jeito de representar, o jeito né, de fazer, assim. Vale a pena dar uma olhada lá. Eu vou deixar você olhando o chat aqui, porque o meu chat está dando pau, travando, eu não estou conseguindo ver as colocações, não. Agora eu acho que acabou aqui. Acabou aí, né? Não é, mas, cara... Então... Ô, gente, queria agradecer, então, vocês todos que participaram aí. Mais uma vez você, Alexandre, foi super bacana a participação de vocês. E, nossa, super bom mesmo estar com vocês aqui. E foi bom ter dado uma oportunidade um pouco única, assim, que a gente conhece os projetos, mas dá essa debulhada um pouco na parte técnica, alguns detalhes de projeto dele, que são umas coisas que a gente não tem tanta facilidade. Isso é uma coisa que eu acho que foi uma colaboração super bacana sua, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos às ordens aí. Assim, banca, quiser que a gente volte para falar mais, participar de banca, estamos aí. Beleza. Não, nós estamos sempre trocando figurinha. Bacana. Então, falou, gente. Falou, ficamos por aqui, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Imagino que lá para a semana que vem a gente já deva estar com essas entrevistas, com essas conferências todas publicadas lá no canal do YouTube da PUC, do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Ok? Bacana. Beleza. Falou, gente. Tchau para vocês, então. Tchauzinho, então. Boa noite.